Bora, vamos. Eu vou fazer aqui a abridura. Nossa, calma. Bruno tá full agoniado. Tô com fome. É a hora do almoço aqui. Pois se alimente. Não posso, que a mulher tá maquiando ali na sala. Não quer deixar a cara fedendo a comida. Como é? Tu não pode almoçar porque a mulher tá se maquiando? É porque não tem... Não, ela tá maquiando outras pessoas ali. Aí se tu passar, atrapalha, né? Não vou fritar uma coisa ali com a pessoa... Fritar um pouco. A casa fica pódio, mas a sala é grudada com a cozinha, não é separado não. A gordura ajuda a pregar no pó. É, pô. É bom que ela dá uma demão de gordura por cima e não sai nunca mais a maquiagem. Começa. Pode, vai, minha dura aqui. Dá um brilho todo especial à pele, na camada de gordura. Tinta óleo, literalmente, né? Mais um Drop Frame, meu nome é Eduardo Tavares, mais Enemy, e eu quero pedir um Super Deluxe na Junction Gems. Fala galera, aqui é o Athley Johnny, foi um jogo que me marcou muito, velho. Não é jogo. Ai, ixi, é uma tech demo, é, Bruno? É uma experiência interativa. Experiência interativa. Bicho, é pior que é mesmo, ó. É uma puta experiência mesmo. E aí, cambada de desgraçados, aqui é o Alisson Chirrade e I'm back, motherfucker! Da última vez ele não ficou de gravar agora com a gente o episódio sobre os jogos underrated, mas aí ele teve um acidente, cara. Ele comeu um negócio diferenciado na rua, que os anticorpos deles não estavam prontos, sabe? Aí ele... Abriram minha boca e botaram uma buchada à força. Ele agora é uma pessoa mais forte, sabe? Aqui é o Hag e gostaria de dizer que os jogos indies são os principais responsáveis de segurar a peteca no começo de toda geração. Falou e disse, viu? É isso aí mesmo. Fala pessoal, aqui é o Snape e dos meus 256 jogos na Steam, 257 são jogos indie. De besta. E aí pessoal, aqui é o Bruno e antes de mais nada, compre Mega Man 11. Vamos financiar o X9 aí, pessoal. Não. Não, tu devia dizer assim, mas antes de mais nada eu não posso usar minha própria casa, era melhor, né? Eu pago aluguel e quem manda é o povo na rua. Sim, galera, estamos aqui para dar início à série do Drop Frame, acho que talvez a primeira série, com exceção daquela que a gente começou, dos Drop Frames extras, mas aí a gente vai continuar depois. Mas a série que a gente quer começar aqui é a dos games indie, que a gente vai provavelmente ficar fazendo uma vez a cada 3, 4 meses aí, dando uma apanhada geral do que a gente tá achando dos lançamentos e tudo, porque é esse mercado, digamos assim, que tá ali abaixo dos AAAs, mas que mesmo assim tem jogos de qualidade, já que as empresas de games indie têm uma liberdade muito maior do que empresas gigantescas como, por exemplo, Activision, EA, pra inovar, né? Fazer fórmulas novas e tentar. E a gente acaba vendo games incríveis saírem de coisas que eventualmente eram óbvias, mas que as empresas grandes não tinham disponibilidade nem que gostariam de se arriscar pra isso, porque um erro representa uma perca de dinheiro monumental pra eles, o que pra uma empresa pequena não, né? Então é isso aí, a ideia na verdade é essa, a gente ficar fazendo esse apanhado uma vez a cada alguns meses sobre games indies, e o nome da série é Jogos Indispensáveis. Palmas pro Snape aí, que pensou nesse nome maravilhoso. É um gênio mesmo. Muito bom. É um gênio do crime. Empresa pequena é bom que se o jogo não der certo, fecha logo de uma vez as portas. Pronto, é isso aí. Tem conversa. Só tem um respiro, né? Se der ruim, fudeu. Mas antes do programa, galera, eu quero que vocês deem uma conferida aí na descrição, nos sigam no Instagram e no Twitch. O Instagram é @dropframepodcast e o Twitch é twitch.tv/dropframe_, beleza? Em ambos tem conteúdo com frequência. No Instagram a gente faz um pouquinho de make-off, dá algumas notícias, e vocês podem ficar sabendo por lá quando tá havendo gravação e tal. Inclusive eu tô com umas ideias pra usar o Instagram junto com a gravação, mas isso aí vai ficar pro futuro. Mas mesmo assim, siga o Instagram e o Twitch, beleza? Então vamos pro papo, vai ser massa, e tem tanto jogo indie foda, e vocês vão descobrir o que é Junction Gems. Just give
Bom, galera, eu queria começar aqui puxando um game indie, obviamente, mas que foi um dos que mais me marcou nessa categoria. Assim, se brincar dos games que não são indie, ele entra no top 10 fácil, que é o Transistor, cara. É aquele Junction Jam que eu falei, que é a pizzaria do game, que é desse jogo do Transistor. Eu achei, inclusive, eu mencionei esse detalhe, na verdade, porque eu achei ele fantástico, sabe? Tipo, o game, ele tem muita atmosfera, ele te envolve bastante, tanto com a trilha sonora, tanto com os diálogos, que são todos gravados, a atuação de voz muito bem feita. Esse pequeno detalhe de quando você vai com a protagonista lá e um personagem, entra na sua casa, que você no meio da história, e eles pedem uma pizza... Sabe, mas e há todo um cuidado, um detalhe do outro personagem comentar que a pizza é boa e não sabe. É uma coisa assim, eu falando talvez não consiga transpassar, não consiga passar pra vocês, na verdade, o que é, mas essa cena me marcou bastante porque é uma coisa que é completamente dispensável, porém, como é um detalhe, e foi muito bem, foi enriquecido, na verdade, esse detalhe, não foi ao passando, não foi só uma coisa que você viu de relance, eles exploraram um pouquinho, isso me marcou bastante, tá? Obviamente que o game não é só isso, né? Você tem... se você é ouvinte do Drop Frame há um tempo, você sabe que eu não sou lá um grande fã de games de turno, apesar de jogar alguns, como o Darkest Dungeon e eventualmente alguns RPGs. Mas o Transistor, ele tem uma mecânica que me chamou bastante atenção na época, que é o seguinte: você tem um sistema de batalha que é mesclado entre turno e ação. Você tem uma distância que você consegue percorrer, chegar no lugar e executar uma ação. Porém, os pontos que você gasta para executar, depois que você passa esse turno, digamos, de como se fosse um RPG clássico, o jogo libera e entrega os controles na tua mão e você tem que correr pelo cenário enquanto é o turno de inimigos, sabe? Ele tem uma mescla, o que dá uma dinâmica muito maior do que se o game fosse só ação ou só turno, sabe? Ele mistura. E eu achei isso uma sacada genial da Supergiant Game, que é a produtora desse. Ela também fez outros jogos excelentes, como o Bastion, que vale aqui falar de passagem, e o Pyre também. O Pyre eu não gostei muito, tava até falando agora mal, porque ele é um jogo que mistura esporte, tá? Não achei legal não. O Bastion eu joguei pouco, mas o que eu queria focar aqui era no Transistor. Ele tem uma história bem profunda, sabe? E junto com isso, ele tem uma trilha sonora foda. Essa música que você vai ouvir agora um trecho, ela me marcou pra caralho. Ela tá muito dentro da história e ela não é qualquer música. É uma música bem criada. Ela passa bastante o sentimento do game e muito bem interpretada pela vocalista, que agora me falhou o nome. Mas é foda. Esse game, cara, tá tranquilo, como eu já disse, no meu top 10 de jogos de todos os tempos, sabe? Seconds march into the past, moments pass, just like that, they're gone. The river always finds the sea, so helplessly, like you find me. We are paper boats floating on a stream. We'll never be apart. I will always find you, like it's written in the stars. You can run, but you can't hide. Try like the moon that made. Inclusive, ele veio pra mim na PlayStation Plus da época. Eu nem tava hypado nem nada. Eu só joguei por jogar. Mas quando o jogo me pegou de um jeito tão foda que eu lembro que eu joguei ele 12 horas seguidas, finalizei. E no outro dia, quando amanheceu, eu joguei 12 horas seguidas de novo e finalizei de novo. Nossa. Porque o jogo é foda, cara. Muito. Puta que. Quem não jogou Transistor da Supergiant Games, joga agora. Eu joguei. Esse daí é muito bom. O sistema de combate é bem, assim, ele não é inovador, mas ele é bem interessante. Ele dá tempo de você raciocinar, né? Você tem a opção de jogar em tempo real ou de parar o tempo pra pensar em como agir. E emendando também nesses jogos dessa empresa, o Bastion eu gostei muito. Pra mim o estilo gráfico dos dois é bem parecido, mas o do Bastion eu gostei um pouco mais. É o mais colorido, vibrante, né? Eu lembra um pouco de Bastion também. Lembra um pouco Zelda, né?
O design de Transistor é muito interessante, mas eu achei mais vivo o de Bastion. Mas... É porque até a temática do Transistor é um pouco mais down, assim, com né? certeza. Ela é mais... A ambientação dele não é mais tecnológica, envolve uma temática que é diferente. Tem uma pegada cyberpunk, assim, até, sabe? Eu acho que Bastion puxa mais para uma pegada mais parecida com os jogos plataformas antigos, os jogos da Nintendo, alguma coisa mais coloridinha, assim, mais bonita, porém mais crua, né? Transistor é um jogo mais rebuscado, mais trabalhado com um cenário tecnológico, enfim, são propostas diferentes, mas os dois jogos são muito bons. Sim, com certeza. Apesar do Transistor e do Bastion serem da mesma empresa, eles tratam de temas bem diferentes. Eu, particularmente, acabei me apegando mais ao Bastion pelo trabalho em si. Eu achava fantástico como o jogo abordava tudo que o jogador faz. Você tem um narrador que fica sempre dizendo o que é que está acontecendo com um tom de ironia, às vezes. Dá um alívio cômico, por assim dizer, para toda a situação que o mundo se encontra, que não é lá a história mais invocada do mundo, por assim dizer, mas que cumpre seu papel. O Transistor, eu tive pouco contato com ele, mas gostaria de exaltar algumas qualidades que ficaram gritantes para mim. A arte dele é excepcional, a animação, o design de personagem, a construção do mundo, até mesmo o traço do game, o traço é lindíssimo, cara. O traço é perfeito. A personagem principal é uma personagem bem exótica, do cabelo vermelho, a roupagem dela é bem diferente do comum dos jogos, não é um personagem que você vê comumente, assim, o estilo dela. A espada, a dublagem da espada também. A parte sonora, eu acho que o Transistor, a parte sonora dele é o maior destaque. As músicas são lindas, a dublagem é perfeita, encaixa bem todas as vozes que eu pelo menos tive o contato no pouco período que joguei, eram muito bem encaixadas, refletiam bem a situação, um tom melancólico em tudo. É um jogo que merece ser jogado, é um indie muito importante pra época dele. A Supergiant Games é uma empresa que nunca fez um jogo ruim, não com essa formação que ela tem. Os 3 games que ela lançou até agora, ela é uma empresa jovem, também foi formada em 2009 e tal, já lançou 3 games excelentes, que foram o Bastion na sequência cronológica, o Transistor e o Pyre. Os 3 jogos são muito bem avaliados, apesar de que eu não gostei muito do Pyre em si, mas ainda assim... O Pyre é outra proposta, ele é uma mistura de point and click com um esporte barra ação no meio da... É porque é tipo um jogo de queimada, assim, dando um exemplo bem básico. É queimada com magia. Parece aqueles esportes. É porque eu não conheço muito Harry Potter, o Snape conhece, mas lembra muito aquele esporte que eles praticavam, né? O quadribol? Nos livros e tal. Não é pra todo mundo. E lembrando que não gostar de um game, também tem uma umidade que vocês estão ouvindo, e não gostar de um game é diferente do jogo não prestar ou não servir pra nada, entendeu? Apesar que às vezes... FIFA, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Apesar de que às vezes as coisas são iguais. Como, por exemplo, você não gosta de FIFA, ele é uma bosta. É mesmo assim, entendeu? Mas fora esse exemplo, é difícil. Pelo menos eu acho que o meu gosto não tem que passar por cima de ninguém, né? Exceto quando é FIFA, aí tem mesmo, e foda-se. Os 2 que a gente citou, né? A gente começou falando Transistor e passou pra Bastion. Acho que talvez sejam os 2 melhores exemplos de jogos isométricos indie, né? Que receberam, assim, melhor crítica, que venderam muito bem e são referência hoje em dia, né? São 2 grandes jogos aí com o mesmo estilo, muda um pouco a arte, mas com o mesmo estilo isométrico, né? E o que seria jogos isométricos, pra quem não sabe, Snape? O isométrico é aquele tipo de jogo que o cenário é visto de uma câmera superior, né? O seu boneco, ele tá num plano inferior ao que você está. Então, é como se a câmera estivesse contemplando você e o cenário visto de cima. É basicamente isso. É uma visão mais ou menos a la Age of Empires, não é isso? Exatamente. Tanto o Age of Empires quanto o Diablo, né? Well, at least Junction Jan's delivered. Supremo Deluxe, loaded for bear. Dos meus jogos, da minha lista pessoal de jogos indie, que eu acho que vale muito a pena destacar, e eu acredito que todo mundo que tá aqui gravando esse podcast, se não jogou, pelo menos concorda que é um jogo que tem sua importância, que é um bom jogo, é o Shovel Knight, né? Que é um jogo que ele vem muito trazendo aquela carga de jogos que a gente cresceu jogando na geração 8 bits, na geração 16 bits,
E ele é totalmente naqueles moldes, né, dos plataformas mais famosas. Então, ele saiu em 2014, ele foi portado para todas as plataformas, né, saiu inicialmente para PC, pro 3DS, saiu pro Wii U também, mas acabou chegando em tudo que tinha disponível nas gerações mais recentes, né, de 2014 para cá. Um jogo que foi muito bem recebido, né? Ele foi inspirado, o gameplay dele e os gráficos foi basicamente inspirado nos jogos antigos da Nintendo, como eu falei. E, cara, é um jogo que, por mais que tenha um gameplay bem simplificado, ele não é um jogo muito complexo em si, ele é muito bem feito, né? A proposta dele é simples, mas é um jogo muito legal, muito gostoso de se jogar, sabe? Vale a pena ressaltar que ele é um game, ele pega toda aquela injustiça que a gente tem naquela época de você tomar um hit e voar 1 km de um knockback inacreditável, coisas, sabe, idiotas que tinham na época pra fazer o jogo render, uma dificuldade exacerbada e desnecessária. Não, talvez na época fosse necessário pro jogo fluir mais tempo, mas e ele corrige, sabe? Ele corrige, sabe? Você tem um jogo justo. Sabe, você tem algumas pequenas escolhas sobre se arriscar ou não pra fazer uma coisa, sabe? Eu acho bem válido isso no Shovel Knight. É uma coisa que destaca bem ele. Você ter todo aquele feeling nostálgico de game naquela época, mas com o jogo... Ele não é fácil, lembrando que eu não tô dizendo isso, tô dizendo que ele é justo. Coisa que uma parte dos jogos da época, para não dizer a maioria dos games da época, não costumavam ser, né? Você se fudia for free, assim, só pra morrer, voltar pro começo e ter que jogar de novo. Sim, com certeza. E é engraçado, eu tava lendo sobre o jogo e a ideia dele, como a ideia surgiu, foi que os dois developers, os principais, que estavam pensando já em criar algo novo, os dois eram fãs de Zelda, né? E eles falando sobre o moveset do Link, as espadadas, e ele concentrar aquele poder que ele conseguia da espadada circular, eles falando que alguns dos golpes do Link ficariam melhores ou ficariam mais engraçados se você fizesse com uma enxada na mão, né? Aí, como a maioria dos jogos indies, que eles às vezes vêm de uma proposta muito inusitada, né? Que é algo que quebra geralmente com o que está sendo feito pela indústria dos games, dos AAA e tudo mais, que tem segue uma fórmula muito reta, muito conhecida já. Esses jogos vêm de uma ideia que quebra, né? Com essa mesmice. E aí os caras acharam que podia dar um jogo, né? E aí eles resolveram fazer realmente um jogo com um protagonista em que a arma principal dele é uma enxada, é uma pá, né? E é basicamente isso. O personagem principal, ele é um knight, um cavaleirozinho azul. Ele tem uma pá como a principal arma dele. E a premissa do jogo é simples, mas é legal, é bacaninha. Que é, basicamente, ele tinha uma companheira, né? A namorada dele, que era a Shield Knight. E aí eles exploravam o mundo, tinham as aventuras juntos. Só que a Shield Knight, em determinado momento, ela é possuída por um bracelete. E ela se torna, a gente vai aprender à medida que a gente joga o jogo, que ela se torna a vilã do jogo, né? Ela é possuída e ela se torna, acho que é Enchantress, o nome dela, né? E aí... Que menino do inglês polido. Aí o Shovel Knight, ele fica exilado depois que ele foi meio que durante o momento que ela é possuída por esse amuleto, ele meio que fica decepcionado, mas quando ele percebe que existe esse novo poder do mal que tá tomando o mundo, o universo de Shovel Knight, ele resolve voltar pro local em que a Shield Knight foi possuída, e a ideia é que ele consiga subir essa torre pra libertar ela dessa possessão demoníaca, né? E aí, cara, é bem legal. Durante o jogo, ele enfrenta vários inimigos de uma mesma ordem, que eu acho que são 8 inimigos, que é o King Knight, o Spectre Knight, tem uma porção deles. E eles são muito... são bem caricatos, né? Assim. Eles são muito... Eles lembram muito o esquema de Mega Man no sentido de serem muito diferentes um do outro, com habilidades muito específicas. É bem legal, são bem carismáticos, sabe? Sim, verdade. Então, cara, um jogo muito legal. O gameplay dele é simples, mas é bem viciante. Ele não é um jogo que leva muito tempo, então você consegue começar e terminar ele, sei lá, se você estiver jogando com mais afinco, você consegue fazer isso em uma sentada só. Você senta, joga, termina ele. Mas ele tem bastante coisa que você pode explorar também. Ele tem um esquema das notas musicais que você vai coletando nas fases, que você vai liberando novas músicas, que são músicas no esquema também 8 bits, né? Chiptune, como a gente chamava. Vale uma pequena curiosidade aqui, que a trilha sonora dele, os próprios desenvolvedores disseram, na época, que eu lembro que eu assisti uma entrevista, que ela pode ser sim executada por um console 8 bits. Uhum. Sabe? Eles fizeram pensando nisso.
Isso. Bacana. Pois é, e o jogo foi um sucesso, foi muito bem recebido, deu um caixa absurdo pra empresa, é um jogo relativamente barato de se produzir e teve uma recepção fantástica, né? Só no primeiro mês vendeu 180 mil cópias e, no geral, pelo que eu tava lendo aqui, até abril desse ano ele vendeu já mais de 2 milhões de cópias. Então, e veio com várias expansões também, né? Ele veio vários DLCs que sucederam a campanha alguns principal. deles até grátis, né? Exatamente. E todos eles muito legais. Então, eu acho que é um jogo muito bacana que, com certeza, vale a pena mencionar. Ele tem todo o direito de estar presente aqui entre os jogos. Com certeza, com certeza. A título de curiosidade, a última DLC do Shovel Knight vai ser lançada dia 9 de abril de 2019. Ó, será que tá rendendo, hein? Jogo 5 com anos. uma longevidade absurda, né, cara? Acho que eles deviam começar a pensar num novo jogo, porque a gente já sabe que eles têm capacidade e qualidade de criar uma coisa legal. Assim, esse daí foi uma homenagem em geral aos jogos de 8 bits, né? O pessoal tá esperando muito o que é que eles vão trazer a seguir. Se eles vão fazer um jogo com um gráfico mais puxado por 16 bits e trazendo o que houve de melhor naquela época, né? Porque assim, o Shovel Knight, ele traz o melhor de Mega Man, o melhor de DuckTales, aquela golpe dele que ele desce você pula, aperta pra baixo, né? e ataca. Ali é o Tio Patinha 100% ali, aquele movimento. Pogo, né? Ele traz o melhor de Mario, todos os grandes clássicos do 8 bits. Dá uma apanhada no geral. Pega o que tem de melhor, exclui o que tem de pior. Pega de Castlevania também um pouco. E compila. Você até enfrenta, né, o Belmont no jogo, o Kratos. Você tem vários easter eggs ali inseridos no jogo. Dependendo da versão que você jogar, ele vai ter easter eggs próprios. E, como disseram, a questão, as fases bebem muito de inspirações muito boas. As partes de plataforma lembram muito os jogos clássicos do Mega Man, do 1 ao 4, por exemplo, com a dificuldade alta, mas não impossível. O esquema da movimentação do personagem bebe de fontes como o DuckTales mesmo, com o ataque pulando. Você tem... Uma coisa interessante é que o Shovel Knight, apesar de ser um jogo simples, ele tem um sistema de upgrade implementado nele, onde você pode trocar as armaduras, pode aprender novos golpes. Dependendo de sua armadura, vai mudar o seu tipo de pulo, o seu tipo de ataque, se você consegue carregar ou não um golpe. Você vai ter ataques à distância. Fora que, assim como Castlevania, ele tem itens que você pode pegar para usar no meio da fase, como se fosse aqueles itens mesmo do Castlevania Cruz, o machado. O jogo, ele tenta fazer com que você junte o máximo possível de tesouros, né, com a sua progressão, porque com eles é que você vai comprando esses upgrades. Inclusive, ele tem uma coisa legal que ele tem checkpoints no meio da fase, e se você optar por não usar o checkpoint, eu acho que inclusive, se eu bem me lembro, dava pra você destruir o checkpoint. Você quebra, ela é tipo uma lâmpadazinha, uma bolinha. Isso, você consegue passar, se você conseguir passar da fase direto, sem usar o checkpoint, você ganha mais recompensas ao final dele, então... Sim, porém, você toma um risco se você morrer... Pois é um risco, é uma aposta que você faz, né? É isso aí. Pois é, inclusive a gente tava falando de Mega Man e na trilha sonora do Shovel Knight tem 2 contribuições do compositor de Mega Man, né? Que é o Manami Matsumai. Que uma contribuição muito legal, acho muito coerente, tem a ver, é uma pegada bem Mega Man mesmo, ele lembra bastante no estilo, é diferente em outros, mas é como se você estivesse jogando um Mega Man estilizado ou coisa do tipo, né? Que marcou bastante a trilha sonora do jogo, e é isso. É um jogo que eu recomendaria aí pra qualquer pessoa jogar, um jogo muito bom. Uma curiosidade desse jogo aí é que a participação do Kratos é considerada como canônica, e aconteceu antes desse jogo que saiu pro PS4, bicho. Quer dizer que o Kratos é tipo o Ronaldinho Gaúcho, é cheio dos rolê aleatórios aí. Pronto, Exatamente. Tipo isso. Aproveitando esses jogos que tem esse estilo desenhado, gostaria de falar sobre o Hollow Knight. É um jogo... Jogão. Excepcional. Ele é um Metroidvania que ele
a todo momento ele está desafiando o jogador com situações que põem à prova a agilidade de seus dedos e a sua paciência. O backtracking monstro, cara, monstro. Toda hora. O mapa dele, eu confesso que eu não achei dos mais intuitivos. Em primeiro momento, sofri muito para começar a entender que raios eu tava fazendo. Mas o jogo, assim que você pega o feeling dele mesmo, assim que você começa a entender como é que ele funciona, é demais. Sem dúvida, dos jogos indies que joguei esse ano, ele foi o melhor. Tem um sistema de batalha muito preciso. Ele não é um jogo que exige de você situações de precisão com pulos, plataforma, com tanta frequência quanto um Mega Man ou jogos nessa pegada, mas que faz com que você a todo momento esteja fazendo alguma coisa. Dificilmente você conseguirá parar no Shovel Knight sem ser uma sala que realmente está livre de inimigos, um save ou algo do tipo, e conseguir contemplar o que está acontecendo. Ele é um jogo de gráficos excepcionais, animação feita à mão. Sim, vale lembrar que ele é 2D, né? Pra quem não jogou. Ele é totalmente 2D e, apesar dos personagens serem simples, são traços simples e, em grande maioria, são figuras, ou não vou dizer nem geométricas praticamente, pode generalizar, é tudo redondo. Todos os personagens têm uma pegada fofinha, por assim dizer. Sim, sim. Mas que trazem na história um peso que você não sente em outro jogo recente, pelo menos. É um jogo melancólico, é um jogo triste e é um jogo que faz... Ele é muito cinza o game. Tem uma cidade que você chega, a Cidade Real, que é a Cidade das Lágrimas, eu acho o nome, é algo desse tipo. Que quando começa a tocar a música dela, tem uma cena que você sente toda a tristeza daquele mundo naquele momento. Você está numa janela de vidro aqui, a chuva lá fora, que depois você descobre que é essa chuva, e você sente a tristeza do local. Todos os NPCs têm uma tristeza, tem alguma história de sofrimento. Eventualmente você chega, os NPCs estão chorando, né, assim, pelos cantos. Ou chorando, ou mesmo você começa a invadir as memórias de NPCs que já morreram. Sim, verdade. Isso aí é uma das coisas que eu acho muito interessante, velho. Tem estilos de jogos que conseguem abranger uma audiência gigantesca sem tornar nem infantil, nem jogar um tema adulto demais pra criança que tá jogando. Hollow Knight se encaixa perfeitamente nisso. A criança que jogar, ela vai passar sem entender nada do que tá aquilo, vai se divertir com a mecânica do jogo, com os desafios, mas ela não vai entender nada da história, porque o jogo requer de você que você tenha uma maturidade pra entender o que tá acontecendo ali naquele momento, porque não tem uma história contada, um lore que você abre e lê a história, é uma coisa que você vai entendendo pelos diálogos. É picotado. Exatamente. Você tem que ir juntando aqui. Até eu antes de jogar, meu primo jogou e ele me passou mais ou menos o que era que tava acontecendo ali. Mas quando eu fui jogar mesmo, eu fui buscar aquela história. Eu quero ver realmente de onde é que ele tirou isso aqui, porque não parece. E pra você entender a história, pra você saber o que vai acontecer com você em determinado momento, em determinadas salas, você usa um poder que você recebe no jogo que lhe dá acesso ao que o personagem estava pensando naquele momento que ele morreu, ou que o personagem que está vivo está pensando naquele momento, ou que está sentindo. E isso é uma sacada foda, porque a criança vai passar por isso aí batida, ela não vai ficar usando num corpo, num boneco que tá no fundo do cenário, que mal dá pra perceber. Mas você chega numa parte do jogo lá e tem uma criatura que depois dessa parte que o Rinaldo tá falando aí, é quase na mesma área do cenário, e você encontra uma pessoa e você fala com ela lá, né? E ela, tipo, bem receptiva, muito feliz que você chegou naquele canto ali, porque ela disse que tá sozinha há muito tempo e que é uma alegria enorme para ela encontrar um ser que ela considera, que ela realmente vê o valor nele, porque ele chegou àquele ponto e ainda tá vivo, e que tá muito feliz com ele tá lá. Mas quando você usa a espada pra ver o que ela tá pensando, ela não lhe considera nada. Ela diz, você vai sair daqui, você vai morrer e eu vou continuar aqui, seu idiota. Boa viagem, parta, vai embora. E você, caralho, é a covardia, é a falta de empatia com o seu personagem, que ela não tá nem aí, ela não vai lhe avisar, ela assim, no pensamento dela é assim, mais um que vai morrer para os guardas, e realmente lá nessa parte, se você chegar fraco, os guardas vão lhe surrar mesmo com vontade. Eu fiquei assim, parei nessa hora e fiquei pensando,
caralho, bicho, como isso aqui é humano, como isso aqui é uma coisa real. É um besouro de um jogo em 2D do gráfico. Não é tão polido pra fazer você imergir numa história, mas que se você parar pra contemplar o que tá acontecendo com o seu personagem e o envolvimento da história, você fica assim, cacete, como isso aqui é humano, como isso aqui é real. Como existem pessoas hoje que são desse jeito, que vê você indo pra se fuder, mas pra não se envolver, fica calado, pra depois dizer assim, olha, eu não lhe avisei e tal. Fila da puta, um exemplo claro da maioria dos seres humanos que a gente topa hoje em dia. E esse jogo é cheio desses personagens. Tem outro personagem lá que é extremamente ingrato. Você tira ele da mais enrascada, maior enrascada possível, e sempre ele tá lhe ameaçando. Meu amigo, não se meta comigo não, o que é que você veio ver aqui? Eu tava caçando ligado, essa porra, você me tirou a minha presa, matou a minha presa. Próxima vez que você aparecer por aqui, eu vou lhe lascar. Sendo que ele tava lá prestes a morrer, ser devorado por uma aranha. E é humanizado demais, é uns besourinhos que você... Se você jogar, prestando atenção, a imersão necessária e a atenção necessária, você vai... É um jogo emocionante, com história show, e você pode trocar cada besouro daquele ali por um ser humano que sim. É real demais. São bem humanizados. Assim. É real demais, é muito foda. Uma prova disso é que a primeira vez que eu joguei ele, eu não foi no meu console, foi exatamente no console do meu primo. Ele chegou aqui em casa, foi me mostrar o jogo, e eu passei numa parte lá e tinha uma joaninha minerando. É no começo? Bem no começo. É, bem no começo. Ele já tinha rodado tudo. Sim, e essa joaninha, no começo do jogo, ela é um animal normal, como você, ela fala, tá normal ainda. Mas no final do jogo, quando a área é dominada lá por eu não queria dar um spoiler também, né, mas dano. Enfim, já, acontece, né? Uma coisa lá. Acontece uma coisa no jogo que vai modificar uma das áreas. Ela vai ser dominada por uma aura, por uma negatividade. Sim, e essa joaninha é afetada por isso. E eu, jogando a primeira vez, não sabia da história do jogo. Ele, não mate ela não mate não. Por quê? Porque tinha uma história anterior, porque ele viu que aquele personagem não era ruim e se deixou criar uma empatia que o jogo, se você não tiver prestando atenção, você passa lá, mata você ela. Você mata e foda-se, acabou. É isso aí. É isso aí mesmo. Ficou assim, não mata não. O jogo é esses traços de humanidade são bem presentes mesmo nesse jogo. Lembro bem que vários personagens você vê traços de avareza, de traição, personagens que querem lhe trair, personagens que desejam sua morte, assim como também tem personagens que desejam que você descubra o que realmente está acontecendo. Esse jogo ele consegue fazer com que você sinta a empatia com ele pelos detalhes. E não são poucos detalhes que ele traz. Well, at least Junction Jan's delivered. Supremo Deluxe, loaded for bear. É um jogo... Vocês me convenceram a comprar esse jogo aqui no Switch. Viu? É excelente. É muito bom. Eu confesso que eu não joguei até hoje, porque eu achei os gráficos parecidos com um jogo em Flash, cara. Eu sei que não é. Mas assim, ele é muito fluido, assim. Bruno. Você jogando, os comandos respondem bem. Deve ser outra coisa. Com certeza. Eu tenho essa mesma... Eu tenho um preconceito que eu admito, é uma coisa besta, uma frescura minha, que eu não consigo, hoje, com as ferramentas de desenvolvimento de jogo, pegar um jogo com gráfico feio, um jogo com gráfico mal elaborado, e comprar ele, por assim, caralho, dá pro cara ter feito esse jogo com uma qualidade tão maior por besteira, e o cara faz um jogo velho com gráfico paia desse, eu não vou cara, pois não. Eu já tenho uma postura diferente sobre isso, sabe? Desculpa, só complementando. Eu acho que o que os jogos indie trouxeram, na verdade, de novidade, foi justamente que são projetos que geralmente não têm um orçamento muito grande. Sim, e os caras muitas vezes rolam trade-off, cara. Pois é, eles não vão focar muito nos gráficos, não vai ser um jogo que vai ser... muitas vezes eles até conseguem fazer jogos muito bonitos, né? Eles escolhem estilos gráficos que são mais fáceis de você desenvolver, mas são baratos. Mas no geral, o que eu acho que eles trazem de novo é que a maioria ou tem um gameplay que vale muito a pena, ou tem uma história muito legal, sabe? Então, o que geralmente me atrai muito nos indie é que eles quebram com essa necessidade de você ter que ter, sei lá, um gráfico de última geração, ou então mecânicas extremamente complexas. Por exemplo, o Shovel Knight, que a gente citou no começo do podcast, pra mim é um jogo que parece muito simples. Os gráficos dele são coisas que são um gráfico ultrapassado, né? Coisa 8, 16 bits. Mas ainda assim é um jogo memorável, sabe? Então, eu entendo, assim, tem gente que realmente prefere focar num jogo com gráfico melhor. A minha posição, pessoal, é que se o jogo tiver um gameplay massa, se ele te prender de outras maneiras, eu vou comprar, sabe? Eu vou gastar um dinheirinho.
Esse é que é o estalo, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu não financio o jogo quando ele não tem algo mais, quando ele se limita a ser aquilo ali, quando parece pra mim uma preguiça. Existe, eu não vou citar nome, mas é assim, o Shovel Knight pra mim é um exemplo contrário do que eu acho da maioria dos jogos. O Shovel Knight tem um trabalho ali, o que ele faz no gráfico, escolha gráfica foi uma homenagem. Ele sim. uma homenagem. Mas eles compensam isso, de assim, se fosse só aquilo, se fosse aquele jogo, por isso, eu não compraria. Mas ele tem aquele quezinho a mais, aquela coisinha que adiciona, que justifica aquela escolha. Um diferencial. Uma homenagem, aí você chega na cidade, sem necessidade, se você quiser pular e sair completamente, você pula. Você chega na cidade, existem aquelas pessoas que você fala, e ele tem uma historinha. É um personagem vivo, é um detalhe ali que enriquece a história do jogo. Você também pode ignorar e jogar, chegar no fim, e você vai ter jogado. Mas ele tem uma história, tem um lore, tem uma piada, tem uma sacada, a jogabilidade que envolve. É diferente. O Hollow Knight é a mesma coisa. Eu olhei, se você não souber da história, você olha, é a mecânica. É o livro pela capa, né? Exatamente, você olha o jogo que tem uma mecânica que já foi explorada inúmeras vezes, que você olha, você não troca de arma, você não troca de armadura, seu personagem é igual do começo ao fim. O que esse jogo me adiciona? Jogue, meu irmão. Jogue, tire a manta do preconceito e caia de cabeça, porque esse aí, pra mim, meu irmão, ele me deixou uma semana aqui que eu digo, vou me prejudicar, não vou poder estudar, porque eu não sei nada. Vamos prejudicar é foda, viu? Me pegou, meu amigo. Eu ficava só falando disso direto, eu mandando mensagem pros caras. Porra, meu irmão, caralho, o que tá acontecendo aqui? Que jogo foda, que merda, tô aqui fudido, que jogo... É isso aí. A título de curiosidade sobre o Shirado, ele tinha falado que peguei Shovel Knight, vai ser aquele jogo que eu vou jogar só enquanto eu estiver no banheiro cagando. Eu fiquei preocupado com ele, eu achei que ele tava com um problema no intestino pesado. Cagar um mês, né? Toda hora, cara. É isso que eu digo. O indie, essa escolha do gráfico, você escolheu o gráfico, vou jogar aqui um jogo com gráfico 8 bits, 16 bits, e só isso porque tá na moda, porque é a onda do momento, ou fazer um jogo em homenagem a isso. Se você não adicionar outra coisa, meu irmão, o meu dinheiro não vai ter, não. Mas quando você pega um Hollow Knight desse aí da vida, meu irmão, que você entende, né? Cara, é muito show. Deixa eu adicionar um ponto aqui, que é o seguinte. Renato falou uma coisa, dizendo que o jogo era muito bem feito no começo e tal. Vale ressaltar o seguinte, que eu, pelo menos, durante muito tempo, tive pra mim que um jogo bem feito era um jogo fotorrealista automaticamente, exatamente, sabe? E é uma coisa que não são pares, né? Não é a mesma coisa, são sinônimos. Um jogo bem feito é um jogo que, dentro da sua proposta, a gente tá falando aqui de gráfico, tá? Valendo, ressaltando. Entrega o que ele promete, sabe? Você vê um jogo bem polido graficamente, com sprites bem feitos, com animações bem feitas dentro do 2D, ele é um jogo bem feito, sabe? Antes isso quebrou pra mim quando eu comprei um Wii, porque eu fui jogar os games de sprite do console e bicho, esse jogo não é bem feito, mas aí eu pensava na internet e tal, comecei a ver outras coisas e comecei a entender que um jogo bem feito vai além de você ter um game fotorrealista, sabe? Cel shading, isso é tem jogo cel shading bem feito e tal, sabe? Exatamente. Essa é a discussão central dos indies, eu acho, que é justamente essa diferença, né? É a gente achar que até uma determinada geração, o que era legal era o que era muito, muito produzido, né? Aí vem um monte de gente que tava começando a ter fãs, e muitas vezes, né? Pessoas que queriam criar propostas novas, tentar jogos novos. Os caras faziam, muitas vezes tiraram dinheiro do próprio bolso, como muitos dos jogos que a gente vai falar ainda aqui no programa. A gente que pagou do próprio orçamento e deu muito certo. Claro que para um que deu certo, deve ter vários que deram errado, né? Mas isso possibilitou que a gente tivesse ideias novas, coisas que nunca foram feitas antes, né? Hoje em dia, a gente aprende a não julgar um jogo de uma maneira tão preliminar, assim, né? Olha, esse jogo aqui parece muito simples, mas o que é que... Como a gente tava falando aí, como o Alisson falou, né? Esse jogo aqui parece muito bobo, mas aí você vai ver mais a fundo, tem um jogo que eu acho que... Eu não sei se alguém vai citar, mas vale a pena mencionar já agora, que é o Undertale, que é um jogo que todo mundo... Tipo assim, tem se você fosse ver como o jogo ele não justifica um hype antes do lançamento, porque você vê ele, que merda é essa, sabe? É um jogo muito, muito, muito datado, muito antigo os gráficos dele, só que ele é um jogo tão diferente, ele tem tantas propostas no jogo só,
que depois que você joga, você fala, caralho, tá aí, eu nunca ia achar que eu ia ter essa experiência julgando só pela aparência do jogo, sabe? Então, é bem por aí. Os jogos indie, eles vieram pra trazer uma perspectiva nova, né? A minha lista pessoal de jogos, quando eu tenho muita coisa pra jogar, eu vou elencando. Olha, eu preciso jogar esse aqui, depois eu vou jogar esse, quando terminar eu vou jogar esse. Os indies geralmente não estavam no topo da minha lista, sabe? Só que de vez em quando aparece um tão interessante que eu pulo a minha ordem de jogos e vou direto pra ele. Porque, primeiro, eu sei que é um jogo que não vai demorar muito. Geralmente não demora muito o jogo indie, né? Games indie são boas pra acompanhar. Pois é, e pra ele chamar minha atenção, ele tem que ter algo muito diferente, né? Então, enfim, isso é uma lição, né? Que eu acho que a gente aprendeu com jogos indie. A gente ter um pouco mais de ser um pouco mais eclético nas nossas escolhas, né? Com certeza. Só pra fechar ainda o bloco do Shovel Knight, não, do Hollow Knight, você quer saber o nível de polidez e de trabalho e de dedicação que a galera jogou em cima do negócio desse aí, que é, pra mim, acho que é o diferencial do jogo, além da história, do envolvimento do personagem e da mecânica que é muito bem feita, é o trabalho de interação do seu personagem com o cenário que ele tá colocado. Você passa num ambiente e você dá uma espadada numa estaca, a estaca quebra. O inimigo joga uma coisa em você abate na coisa que ele jogou, essa coisa é arremessada e quebra algo no cenário. A sua interação com o cenário, que parece morto, mas que você dá vida a ele, tanto com a sua espada de saber o que estava acontecendo, como quando você quebra uma coisa que aparentemente é um objeto inanimado. A física disso, aquela coisa rolando pelo chão, aquela coisa batendo e quebrando. O som do jogo, muitíssimo bem trabalhado, muitíssimo bem trabalhado. Hollow Knight, pra mim, é um indie que merece muito, muito a pena, merece a atenção e dedicação. Não jogue ele com indispensável. É indispensável. com trocadalho. Hollow Knight, pra mim, eu coloco ele num nível de outro jogo que me fez um hype muito grande, que foi o Hyper Light Drifter. São dois jogos que você não... Em primeiro momento você não dá nada, mas quando você joga, muda a sua concepção de jogos indie. O Hyper Light Drifter é o contrário do Hollow Knight na questão de como você descobre as coisas. É um jogo que não tem diálogo, não tem voz, a história você vai ter que descobrir de outra maneira. Abstraia da forma que você está acostumado a entender as coisas. Não tem diálogos, não tem uma história escrita para você saber. É vendo, entendendo pela interação do seu personagem com as coisas, com a motivação, você vai... Por que isso aqui tá acontecendo? Não sei, não tem diálogo, não tem história, não. Se vira. Tenta analisar o cenário, tenta analisar quem te mandou fazer isso, o que é que vai acontecer depois disso. É um outro indie foda. E a escolha gráfica, de outra maneira, não funcionaria, porque ou ficaria violento demais, ia ser uma violência absurda, ou ia requerer uma máquina de uma robustez gigante pra época que ele foi lançado, porque o jogo tem tantos elementos acontecendo ao mesmo tempo, os combates é um jogo de luz e de tiro e de coisas correndo pela sala e o cenário piscando todo, é um trabalho lindo, um trabalho artístico lindo e também merece muita atenção, apesar de que eu acho ele mais raso, porque realmente não tem como você chegar numa camada mais profunda da história por causa dessa falta de diálogo e tudo, mas que tem uma dimensão nele ali que é muito bom, um jogo que realmente pega você. Porque o começo você não entende muito, você vai avançando, você... Caralho, isso aqui... Será isso que eu tô pensando mesmo? E as cidades, ele é muito bom. O jogo vale a pena. Cara, e tomando aí dianteira nesse assunto aí de jogos indies, mas que são muito melhores do que muitos jogos AAA, né, que o pessoal chama. Eu vou citar aqui um jogo de 2016, que é o Owlboy. É o Coruja em português, né? Falou isso. Cara, o gráfico desse jogo é todo pixel art, né, feito à mão. É inigualável. É difícil pensar em um jogo que se aproxime da qualidade desse game em quesito gráfico. É fantástico o jogo. Ele é um jogo 2D, mistura Metroidvania com um pouco de RPG, muita exploração, é um mundo semi-aberto. E, cara, você termina ele em 8 a 10 horas, tranquilamente. É uma experiência
não muito longa, mas é excepcional, cara. A história é bem interessante. O seu personagem, ele não fala, né, Snape? Ele é mudo. Sofre bullying, assim, sofre muito preconceito da vila onde ele mora, tal. Aí ele junta um grupo de amigos, assim, meio... Cada um tem seus problemas específicos, né? São muito... Sim. O Doutor Esquisitão, aí tem um outro que não consegue... esses amigos dele, eles afetam o gameplay, né? Porque Sim. o Old Boy por si, a habilidade dele, naturalmente, é voar e carregar objetos, né? Então, à medida que ele vai conhecendo novos personagens do jogo, esses personagens, ele tem armas específicas, eles têm habilidades específicas, e a progressão do jogo é muito natural nesse sentido. É muito legal como você conhece alguém que vai te dar a habilidade de alcançar uma parte que você não conseguia antes. E, cara, uma curiosidade desse jogo é que, cara, o desenvolvimento dele demorou muito tempo. Ele começou a ser desenvolvido em 2007 e ele só foi sair em 2016. E eu lembro que quando eu vi as primeiras imagens desse jogo, eu acompanhava muito o estúdio, a D-Pad, no Facebook, né? Então, vez por outra, eles lançavam um GIF animado, um videozinho da animação do jogo, que é a primeira coisa que chama a atenção nesse jogo, nesse projeto, é o pixel art dele, como o Bruno falou. É lindo demais, muito bonito. E aí, a gente ia vendo como o jogo tava evoluindo, como o desenvolvimento dele tava avançando, mas muito lentamente. Era muito frustrante, sabe? Você querer jogar o jogo, mas não saber quando ele vai sair, ou até se ia sair, porque por um momento... Isso é qualidade de jogo high budget, né? Se comparar, jogo de alto orçamento em relação a jogos de outras empresas, assim, Ubisoft, poderia sair por essas grandes empresas e o pessoal ia achar bonito do mesmo jeito. Não tem nenhuma... Você não vê nenhum corte, assim, de custo no jogo, em hipótese nenhuma. E é um indie, né? Isso é impressionante. A história dele é legalzinha também, assim, boa. Não é tão simples quanto você imagina pra um jogo desse. Ele tem um desenvolvimento legal, sabe? Os personagens, o design dos personagens é muito único também, pra além da pixel art do jogo. O que eles pensaram de assim, diversidade pros personagens, pros inimigos do jogo, é muito, muito legal. Ele tem uma lorezinha por trás também que podia até ser abordada melhor, talvez, no futuro jogo, porque o universo do jogo é muito bem construído, né? Ele se passa numas ilhas que estão voando sobre a superfície da Terra depois de uma catástrofe que aconteceu, né? E a vegetação do jogo é muito bem feita, muito bonita. Jogo é um eye candy. Você sente o vento, né? Do jogo você consegue sentir o vento. Exatamente. Vento pela tela em você, eu tô ligado. Isso, exatamente. Pois é. É graças ao trabalho gráfico da galera. Sim, porque o jogo é lindíssimo, cara. Eu fico impressionado como é que você vê um jogo que você consegue ver os pixels, assim, você olha, você vê os pixels, mas ainda assim o jogo é fluido, é bonito. E não vai envelhecer. Enche os olhos. Esse é um estilo gráfico que não envelhece. Bom, ele já nasceu envelhecido bem, digamos assim, sabe? É uma escolha muito acertada. Um jogo bonito que ele vai ser jogado durante muito tempo. Como os jogos que a gente joga ainda do Super Nintendo, a gente pega um Chrono Trigger hoje em dia, é um jogo que ainda é super bonito, vale a pena você jogar em qualquer plataforma para qual ele saiu. E o Old Boy é engraçado porque as inspirações, eu tava vendo aqui a respeito dele, que as inspirações do jogo, do desenvolvedor, foi que ele pensou no que ia sair de jogo de Kid Icarus, tinha sido anunciado na época do Wii, eu acho. Estavam falando já de reviver a franquia Kid Icarus, e ele pensando como é que seria você desenvolver um personagem que ia voar, mas como é que ia ser essa mecânica num jogo 3D, sabe? Aí ele pensou que em 2D isso funcionaria melhor, aí ele começou a pensar na ideia de desenvolver, e aí foi desenvolvendo nesse sentido, né? Foi esse o rumo que tomou o desenvolvimento do jogo. Mas, porra, que jogo legal. Ele lembra como se fosse alguma coisa meio, eu não sei, meio Wind Waker puxando pra um jogo antigo. Enfim, cara, jogo fantástico, muito legal, bonito, bem feito, carismático e... Sim, ele pega você pelo pé mesmo. Eu, como nunca joguei esse jogo, depois da conversa aqui, acabei de adicionar ele à minha wishlist aqui no Switch. Esse aí vale eu vim ignorando esse jogo já fazia um tempo. Achei a arte linda, mas eu não sabia se seria um jogo que me interessaria. Mas pelo tamanho que vocês disseram aí, pelo jeito que é o jogo, eu acho que vai ser o próximo que eu vou dar uma chance. Eu olhei esse jogo, eu vi meu primo falando dele muito bem, vocês falaram agora muito bem. E eu gostaria, antes de
pular para um próximo jogo, falar sobre um aspecto dessa indústria aí que às vezes me incomoda um pouco. Assim, tem um jogo que começa como um indie numa geração e depois é portado para outras, mas que perde a essência do negócio. Vocês já olharam o preço desse jogo hoje? Altíssimo. No Switch, Cara, pelo menos, é muito caro. 230 pau, cara. É 230 pau. Uau, boy, tá isso mesmo. Onde? É impraticável. É. Deve ser. Porque ele é físico. Ele é físico. É, a versão 230 física ele pau. deve estar falando. Sim. Isso aí é um absurdo, cara, porque ele na Steam, ele tá R$45, 46, e é o preço justo. E eu peguei esse jogo Day One, quando eu vi que ele ia sair, porque eu acompanhava o projeto há muito tempo, e que eu vi que o preço era esse, eu não acredito. O tanto de tempo que essa porra levou pra sair, e ele ainda é um jogo com preço acessível desse jeito, sabe? É uma escolha fantástica, maravilhosa. Então, eu acho que acontece muito isso aí mesmo, Alisson, concordo. É sacanagem os caras pegarem um jogo que foi lançado com a proposta de ser mais acessível, aí eles fazem uma versão física pra um console que tá vendendo muito Switch e tá com o preço lá em cima, meu irmão, é muita sacanagem. E outra coisa, ele lança com um preço ideal, aí lucrou, bateu a meta dele. Aí, por causa do sucesso, ele relança numa nova geração para abranger o barro público, e já que ele já lucrou, em vez dele ou manter o patamar ou subir um pouquinho, né? Porque agora o jogo tem uma fama, talvez você dê uma polida melhor para uma nova geração, mas, cara, você encher o preço desse jeito aí, você colocar preço cheio. Mas eu vou dizer pra vocês aqui, viu? A versão física desse jogo aqui, tanto a do PS4 como a do Switch, o preço é o mesmo da Steam, viu? É $28. Eu até estranho, eu entendo um preço alto desse pra uma edição de colecionador, tipo aquelas que saem na... Esse preço alto aí, cara, é a anomalia brasileira. Isso é o preço do jogo. Pois é. Anomalia brasileira. Eu não posso julgar pela realidade estrangeira, né? Eu tenho que falar, assim, do mundo que eu tô Mas eu digo assim, né? não é culpa da empresa. A maneira que foi colocado, a impressão que eles colocaram o jogo numa caixa e botaram o preço alto, não. Não, mas é porque tá saindo hoje, junto com os outros jogos, né? De preço cheio, como se fosse o Mario Kart. Que aí é sacanagem da Nintendo. Não tem como tirar, não. Pegaram É culpa de minha moto, aquele maconheiro. Pegaram o jogo, botaram uns personagens a mais, uma tretinha, relançaram ele como se fosse um jogo novo e encheram o preço. Agora eu faço a pergunta. Tu tem o Mario Kart? Tem os dois, tem o original no Switch e tem o original no Então a culpa é tua que comprou, desgraçado. É porque é um jogo bom, realmente, mas não é. Não, mas eu entendo mesmo. Eu acho muito injusto. É tanto que tem um jogo que eu tenho no Wii U, que é o Bayonetta 2. Eu comprei na época do lançamento no Brasil por R$140, a edição que vinha com Bayonetta 1. E no Switch eu não tive coragem. Eu quero ter o Bayonetta no Switch, mas eu não tenho coragem de pagar o preço que cobram aqui no Brasil, que eu acho absurdo. Cara, então, no Submarino Americano, se depois quiser botar o grito aí, mas é no nome das lojas pra não fazer propaganda de graça. Não, mas é bom fazer pra galera comprar. 140 pau, velho. Aí, bem baratinho, pô. 140 pau, aí é culpa da empresa, aí não tem como controlar. É absurdo, é muito caro. Então, foge a proposta, desvirtua-se. Aí é o famoso pela cara, né? Você vai lá, tem cara de trouxa, compra e foda-se. Mas o preço, não, entenda, galera. Esse preço aqui no Brasil decorre muito do fato desses jogos não saírem oficialmente, entendeu? Vem através de importadora. Aí já tem o dólar que tá alto. Aí chega aqui, a galera ainda quer colocar o lucro deles. Aí fica nesse preço mesmo, surreal, entendeu? Aí tem aquela pontinha de safadeza pra enganar os bestas, pensando que é um jogo AAA, né? Apesar de ser, mas que ele não é vendido assim como tal, né? Aí bota o preço lá em cima, pega o besta, né? É o orçamento, né? O orçamento do jogo não foi AAA. Ele não é um jogo que ele levou muito dinheiro pra ser produzido, logo a ideia é que ele seja mais barato. Isso não vai pois é. Né? A cópia digital é $25, ainda assim ainda é um pouco salgado para os outros países, para quem foge da realidade dólar, né? Eu acho justo, $25 $25 eu diria que é um preço justo pro jogo. O que o jogo oferece é demais. Assim, eu tô desenvolvendo um jogo também, eu entendo um preço desse pela questão do trabalho que é. Depende do tamanho da equipe que o cara teve também. Aí ele tem que colocar um preço também na mão de obra que ele teve, né? Se for só pelo que o jogo representa, eu até entendo. Mas teve todo o processo de construção, todo o processo de desenvolvimento e estudo do cara. Não, e $25, cara, pra um projeto desse, $25 é justíssimo, na minha opinião. Eu joguei o jogo de cabo a rabo.
E eu pagaria mais até, sabe? Pelo requinte que o jogo tem, ele valeria mais. Agora, é bom, é até uma dica pra quem tá ouvindo o podcast, e é sempre bom você dar uma olhada nas plataformas digitais, inclusive em sites como, por exemplo, no Uven, ele faz muita venda de jogo a preços mais acessíveis, porque a ideia do indie, a proposta dele é que, como o orçamento é mais jogo baixo, barato, né? ele seja mais barato, né? E uma coisa que inverte essa lógica do custo do Brasil, que a gente tá falando, é que na Steam, a maioria dos jogos que saem no mercado nacional, na Steam brasileira, são mais baratos do que os jogos que saem, por exemplo, aqui na Steam canadense. Eu tava vendo. Eu não mudei nem a origem, a minha origem na Steam, eu continuo comprando jogos em reais, porque, cara, primeiro, o meu cartão de crédito é brasileiro, né? Isso já justifica por si só. Mas segundo, é que quando você vai comparar, é muito mais caro aqui na loja canadense e dá pra entender, porque o poder aquisitivo aqui é outro, né? Mas o caso do Old Boy, por exemplo, continua no mesmo preço que sempre foi, que tá de R$45, que é um jogo que, cara, gaste, pague esse valor, porque quando você zerar, você vai inclusive pensar, porra, eu poderia ter até pago mais, eu pagaria, sei lá, R$70, R$80 por aí. Não. Os $25 é justo. Eu nem joguei o jogo ainda, mas eu já, pela arte dele, por ser uma coisa tão bonita, tão bem polida, bem desenhada, eu já acho que ele mereça esse valor aí. Sem nem isso, eu tô falando agora sem nem ter jogado. Eu não acho que seja justo você botar esse jogo numa caixa de físico. Nem só ele, é todos os outros que fizeram isso. Pegaram o índice de uma geração. O superfaturamento. O jogo é um sucesso, aí você faz o quê? Desvirtua, tira ele da caixa de indie, coloca numa plataforma física, não bota na fitinha, e só pega o preço cheio de jogo. Entendeu? Isso no Brasil, né? Tá falando. Loucura, né? Eu não sei como aqui é que não o preço, não. Eu acho que mais ou menos. Eu acho que mais ou menos. Eu acho que o que o Alisson tá falando, eu acho que esse episódio, esse exemplo que ele deu aí da Submarino, o preço tá absurdo mesmo. É loucura você ver. Mas tem muito jogo indie que sai, sim, com um preço mais alto quando ele sai em mídia física, porque, claro, tem outros custos envolvidos de distribuição e tudo, mas a margem de lucro eu acho que às vezes sobe também. Isso acontece, sabe? Não absurdamente como nesse caso aí o tempo inteiro, mas muitas vezes sobe o preço e, enfim, tem que ter um equilíbrio, né? Entre o que você pode pagar e o que o jogo tá oferecendo, enfim. Um exemplo de jogo indie que eu acho que fez essa transição bem são os jogos da Nicalis no Switch, tipo o Cave Story. O preço do Cave Story digital é o mesmo preço do Cave Story físico. Ele não houve essa diferenciação. Claro, aí você sabe que a empresa vai estar perdendo um pouco de dinheiro, que ela tem que pagar pelo material, para fazer o cartão, a caixa, isso e aquilo. Mas que a entrega também é logística e tal, né? Claro. O cartão do Switch é caríssimo, parece. Aí eles quiseram valorizar o próprio jogo. Porque o Cave Story, por exemplo, ele vem, a caixinha, vem o cartucho, diferente de algumas empresas aí que fazem a safadeza de mandar só o código de download dentro da caixa. E quando você abre, você vem com adesivos, vem um chaveiro, vem uma bolsinha dentro da caixa, vem um livro de arte, um manual de instrução, que era uma coisa que a última vez que eu tinha visto era na época do Master System. Foi em 97. Eu sei, você tá pagando o mesmo preço do produto digital e ganhando um bônus. E ganhando comprar o mesmo de corpo fora, né? Eu vou dizer um negócio aqui a vocês, é o seguinte, na real não importa o cliente final, ele não liga pro trabalho que você teve. Claro. Ele não tá nem aí, na verdade. O que ele quer saber é o seguinte, cabe, na verdade, na real, ao desenvolvedor fazer com que o desenvolvimento seja possível dentro de um orçamento que ele tem, otimizado e sem que não perca qualidade, como uma produção deve ser, do que quer que seja, de um software ou de um produto físico. Você tem que otimizar os métodos de torná-lo possível. Quando você vai entregar, eventualmente, acho que o Reinaldo falou que às vezes o jogo tem muita coisa e isso acaba elevando o valor de desenvolvimento. Se o cliente, a pessoa que vai comprar o game, não conseguir enxergar isso no momento da compra ou se não se hypar o suficiente, é aí onde o game flopa, né? Não, cara, eu não vou comprar esse game porque ele não... Isso não é incompetência técnica da empresa que desenvolveu, sabe? Talvez os processos internos não tenham sido tão otimizados assim, tenha dado um trabalho monstruoso, custado muita grana, mas que no final não deu retorno, entendeu? Aí é onde entra a mágica de você fazer um game que seja bom, entrega o que promete, tem um desenvolvimento ok, que você consiga ter um bom custo, aí entra os bônus que você pode dar. Por exemplo, eu lembro, não é um game indie, mas a CD Projekt Red
que é um estúdio que veio de baixo, ele subiu, cresceu, ficou gigantesco. A empresa, quando lançou o The Witcher 3 no Brasil, eles deram um monte de mimos, sabe? Mandaram a caixa de metal com luva, todo um bereguedezinho pra você, porque justamente isso aconteceu durante o desenvolvimento. Inclusive tem até uma cartinha dizendo que dentro que eles sabiam que o mercado brasileiro era muito caro e tal. Não um game indie, mas é um bom exemplo ainda assim, porque é um estúdio que veio de baixo, como os estúdios que a gente tá falando aqui, que são estúdios indie, e subiu. Foi lá pro hall da fama, digamos assim, das empresas mais influentes da atualidade. E acho que é um exemplo que cabe bem, sabe? Outro que eu uso também como exemplo é o Sonic Mania. Sonic Mania lançou a versão física agora, o Sonic Mania Plus, e também não está com preço fora da realidade. E vem cheio de mimos, vem uma caixa toda personalizada. Massa. Claro, essa questão vai depender muito também, agregar o valor ou não, e se vai flopar ou não, da equipe de marketing que vai divulgar o jogo. Se o marketing não for bem feito, a galera não vai enxergar valor mesmo naquilo. Quando o game sai lançado, a vendagem da versão inicial dele é crucial para que haja, por exemplo, uma sequência ou então versões posteriores para outras plataformas, ou mesmo versões físicas, versões com mimos e não sei o que. Porque o Sonic Mania desse, por exemplo, ele tem um alto valor de coleção porque o game em si remete à galera dos anos 90, que é quem tá comprando atualmente a maior parte, penso eu. Posso até estar enganado, inclusive, mas acho que não. Que o cara vai lá e ele quer ter a mídia física. O cara cresceu tendo o jogo nas mãos dele, sabe? Talvez para pessoas que mais jovens e tal, que nasceram da década de 2000 pra frente, não saibam bem o que é. Acho até sabem ainda, mas podem já, na metade da vida, já estar entrando na era do download e não ter tanto apego à mídia física. E um Sonic Mania desse aí com a mídia física é muitíssimo interessante, sabe? É como você, por exemplo, o game saiu e vocês já perceberam que eles vão tendo, eventualmente, corte de preço com o passar do tempo. É porque o investimento inicial do game já foi salvo. O jogo já se pagou. Aí o que vier é lucro. Aí você consegue ir lá e cortar o preço, sabe? Porque o jogo já tá pago e vai progredindo. Né? Não é à toa que a gente vê games aí, depois de algum tempo, por uma fração de 10, assim, do preço inicial, sabe? Então, adicionando um pouco de informação aqui. Drop frame também é cultura. Tem também outro aspecto disso aí. Tá no banheiro, Adson? Tô no banheiro. Do nada tem um eco monstro de caralho. Bom, eu vou fazer meu parênteses depois. Vamos conversar. Vai jogar Hollow Knight, né, safado? Well, at least Junction Jan's delivered. Supremo Deluxe, loaded for bear. Bom, e o que é que vocês acham desses jogos indies, entre aspas? Assim, eles são indies, mas que acabam recebendo a bênção das grandes empresas para bancar. Eu vou dar um exemplo para vocês, o Cuphead, por exemplo. Ele era um jogo que começou indie, né? Ele começou como um jogo independente, entre duas pessoas, né? Ou dois caras estavam fazendo o jogo. Aumentou a equipe de produção e a Microsoft gostou tanto que injetou dinheiro, né? Teve um contrato de exclusividade aí pro PC e Xbox. Uhum. E deu no que deu, né? Um super jogo. Cara, eu acho válido, assim, sabe? Isso vale ressaltar que os caras do Cuphead, eles se fuderam muito pra desenvolver o jogo. Hipotecaram as casas e tal. Eles, sabe? Eles colocaram como projeto de vida. Eu acho isso bem interessante. E como eles, no final, estavam entregando... acho que isso acho que é interessante, sabe? Você dá recurso pra um cara que tá sendo ali altamente criativo, colocando o dele muito na reta, e a empresa vai lá e dá recurso pra ele ter, sei lá, talvez uma trilha sonora melhor, mais chefes no game, versões extras. Eu não vejo porque seria uma coisa ruim. Eu acho que um reconhecimento total ao talento dos caras, sabe? Isso aí é o mercado abrindo a cabeça pra o que o consumidor já reconhece, que é dar o valor ao produto que é bom, mas que não tá saindo daquela mídia mainstream. Eu não sei se isso se até salva o jogo, né? Isso eventualmente, isso contorna aquele problema que a gente já mencionou, de empresas muito grandes, elas estarem muito amarradas a fórmulas, a jogos a séries que já dão certo. Elas veem que um game indie tá começando a hypar,
sabe, é muito menos arriscado pra ela ir lá injetar uma parte da grana comprando uma exclusividade temporária ou então alguma coisa exclusiva pro console dela, do que ela buildar o projeto do chão, sabe? É muito mais barato. Eu vejo, na verdade, um certo mérito até da Microsoft em conseguir ver e capitalizar em cima disso, porque eles viram que era um projeto que tava parecendo algo que ia dar certo. Os caras conseguiram essa exclusividade. E tá aí, né, que pra você jogar o Cuphead, você ou joga no computador atualmente ou no Xbox. E o 2 já tá confirmado novamente, ele continua sendo pra Xbox, a não ser que algum novo acordo seja feito no futuro, né. Mas eu acho isso legal, eu acho uma coisa boa, é uma vantagem de você começar como um projeto indie e você chamar a atenção a um ponto em que alguém vai querer lhe bancar, né. Eu não sei se essa foi a história desse caso, desse jogo, mas a Ubisoft, pra mim, fez uma sacada de mestre com aquele Shadow of Light. Eu associo muito ele a essa guinada do mercado indie. Por quê? Porque ele é um jogo muito mais simples do que os outros da Ubisoft. Ele tem uma pegada completamente diferente do que tava saindo naquela época. E é um RPG com um trabalho artístico ele é muito bonito, apurado, uma trilha sonora show. Apesar de ser um jogo simples, de uma história simples, mas é um jogo que vale a pena, e eu acho que ele é tipo, como eu disse, né, eu não sei se ele se encaixa nesse aspecto de ter sido um projeto que foi embarcado por uma empresa maior, mas ele não, pelo menos pra mim, ele não me remete a nada da Ubisoft. Ele não parece com nenhum produto da Ubisoft, parece mais com esses jogos indies, e que se for um produto realmente de uma cabeça da empresa, tem que dar os parabéns às inspirações do jogo, que com certeza vem desse mundo indie de desenvolvimento. Porque a Ubisoft, como a gente conhece, é uma empresa que só lança jogos, à exceção do Rayman, né? Eu acho que todos os outros são o gráfico topado, puxando ali para fotorrealismo, abordando mais um cenário de shooters. Eu não vejo o Shadow of Light como um produto Ubisoft natural. Não parece ser o que eles exportam pra gente. Eu acho que o cenário de desenvolvedores indie abriu a cabeça de muitas empresas para outros tipos de produto. Para fazer uma gigante como a Ubisoft lançar um Shadow of Light daquela ali, com toda certeza eles foram lá e viram, rapaz, dá pra gente abordar outros mercados que não só o que a gente já tá pegando. Então, além de você ter produtos excelentes vindo de estúdios pequenos, isso possibilitou com que estúdios grandes lançassem ideias que talvez estivessem naquela gaveta, e hoje, tanto isso como a política de venda do Shadow of Light também refletiu nisso pra mim. Ele não foi um jogo que foi lançado preço cheio. Eu acho que no lançamento eu comprei ele por R$40. Eu só não tô entendendo aqui, fazendo só uma comparação, eu tô olhando aqui o preço do Cuphead no Xbox, tá quase R$80. E na Steam tá do preço, velho. Caramba, velho. Eu tô esperando, eu tô doido pra poder jogar, mas... Só uma pergunta. O Cuphead no Xbox digital tá de quanto? Quase 80. Quase 80. E na Steam tá? Quase 40. Quase 40. Até onde eu sei, eu acho que esse preço aí é que a Microsoft tenta lucrar naquela questão do jogue onde quiser. Se você comprar a versão digital do Xbox, automaticamente você ganha a versão do Windows. Ele é 2 em 1, é tipo um pacote. Alguns jogos do Xbox têm essa lombra. Não sei se eles tentam inserir essa diferença de valor por causa desse detalhe. Você compra um e ganha o outro, né? Eu comprei o Cuphead no Xbox, e quando eu abri a loja do Windows 10, na época, eu vi que estava aqui a cópia e instalei realmente. Você joga onde quiser e tanto faz PC ou Xbox, e o save fica... Sempre que você para de jogar, ele faz o upload para a nuvem para você poder usar na outra plataforma. Sobre uma coisa que o Alisson levantou aí sobre o Child of Light, eu acho ele uma situação bem atípica. Porque, certo, não existe um consenso do que é um jogo indie. Um jogo indie é o quê? É um jogo que remete às origens, 8 bits, 16 bits. É um jogo que não tem financiamento, é um jogo financiado pelo público. Não existe esse consenso do que ele é em si. Mas eu vejo o Child of Light como uma situação meio estranha mesmo, por assim dizer. Ele é um jogo que é tido como indie, mas desde sua origem,
ele é bancado pela Ubisoft e ele usa a engine UbiArt, que é a mesma engine utilizada pelo Rayman Origins e Legends também, que é uma engine proprietária da Ubisoft. E um dos caras que trabalham neste projeto é só o criador de Far Cry 3. Aí é um jogo assim, ele é tido como indie, mas ele já é um jogo totalmente financiado pela Ubisoft, que é uma das maiores do ramo, querendo ou não. Sim. E já tem nomes consagrados dentro do projeto. Ele já é um projeto que nasce com um certo sucesso, um certo estrelismo dentro desse meio. Claro, o Undertale, ele teve um hype em cima dele por causa do seu criador, que era envolvido com Earthbound, da Nintendo e tudo mais, mas até a pegada de como se deu o desenvolvimento foi diferente. O Undertale teve seus altos e baixos, enquanto o Child of Light desde o começo teve seu financiamento totalmente lindo, liso, e foi um projeto que foi de vento em popa. Tanto que a Ubisoft anuncia como um dos grandes lançamentos dela, que vai vir aí pelo futuro, Child of Light 2, né? Que já começou a vazar em tudo que era de canto que ia ter. Well, at least Junction Jan's delivered. Supremo Deluxe, loaded for bear. Outro jogo que me veio à cabeça que a First Party deu um empurrão, assim, pra que esses jogos saíssem, até fossem exclusivos, foi a Sony, né? Ela deu esse empurrão aí, entre aspas, na Dead Game Company, pra responsável por jogos como Flower, o Journey, né, que dispensa comentários, entre outros. Essa empresa aí, se fosse pela Sony no comecinho, eu acho que ela não teria lançado tantos jogos assim, acho que agora ela virou multiplataforma, né? Lançou um jogo pra iPhone aí, e tá planejando um título novo aí que ninguém sabe qual é, multi, né? Cara, pra mim o Journey foi uma das experiências mais surpreendentes que eu já tive num console Sony jogando indie, cara. É um jogo com uma direção de arte incrível, inclusive nosso amigo e ouvinte João Paulo curte pra caramba a direção de arte desse jogo, é impecável, é lindo, cara, lindo, o jogo é lindo do começo ao fim. Tem um quezinho até de a história dele, tem até uma pegada até mais, digamos, religiosidade, um pouco, certa, mais espiritual, digamos assim. Eu diria mais espiritual do que religioso, né? Uma jornada espiritual. É uma jornada de descoberta, né? É muito... É um jogo bem introspectivo, você sente mais do que joga, por assim dizer. É uma experiência bem diferenciada, né? Porque existe, por exemplo, multiplayer no jogo, mas o multiplayer você não pode escolher bem com quem você vai jogar, você esbarra com alguém para fazer a sua jornada. E assim você vai evoluindo no jogo, vai passando pelos desafios, e o seu personagem com aquela aparência muito delicada, muito frágil, e você consegue vai avançando, que chega até naquele momento que pra mim foi um momento assim tocante mesmo, que não vou soltar spoiler, lógico, mas ao final do jogo é um negócio assim muito tocante mesmo. Foi algo que abriu meus olhos. Acho que é outro jogo também, acho que certamente a gente vai citar aqui, que é o Braid, mas tanto ele quanto o Braid foram os dois jogos que abriram meus olhos pro mercado indie. Bicho, esses jogos, entre aspas, mais simples, tem qualidade, tem condição de ofertar algo que, por exemplo, falta nessas grandes produções. Você vê muita coisa, digamos assim, muita coisa repetida no mercado, aqueles blockbusters que vendem absurdo e tal, mas falta aquele detalhe, aquele cuidado, como é que se diz, aquele coração no jogo. Falta o sentimento no jogo, né, cara? Perfeito, cara. E esses jogos têm. Pois é, o Journey e o Braid, os dois que tu citou, Atila, são dois jogos que, para além de serem jogos indie que foram sucessos, eles são alguns dos títulos que a gente pode dizer que são videogame art, né? As pessoas que jogaram, eles entendem que, embora seja um jogo, seja uma experiência interativa, eles estão mais focados na mensagem que ele vai passar, na sensação que ele vai despertar em você, do que no gameplay em si, né? Então, são jogos que quando você termina, você tá refletindo, ou você tá sentindo alguma coisa, tem um sentimento que prevalece no final dele.
Journey tem uma mensagem linda, 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 linda. A narrativa do jogo toda é direcionada pra fazer com que no final você se sinta de uma determinada maneira. E é um jogo curto, é um jogo rápido, mas é um jogo que você vai lembrar pro resto da sua vida que você jogou, porque ele é muito bem sucedido em criar uma experiência pra você, né? É um jogo muito bom mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É impressão minha, o Journey ele tem muito de subjetividade, assim. Sim, ele é limitado em algumas maneiras, de propósito, pra fazer com que você, por exemplo, esse lance de você não poder se comunicar com outro jogador que vai aparecer, mas vocês vão seguir na mesma jornada. É um jogo que ele tenta te causar uma sensação meio que de solidão, pra que você encontre outra pessoa e você consiga valorizar a conexão que você vai estabelecer com ela, mesmo que você não saiba quem é essa pessoa, você nunca vai conhecer essa pessoa, mas que você sabe que é outro jogador. Sim, sim. E isso conecta perfeitamente com a proposta do jogo, com a mensagem que ele quer passar, sabe? Então, é realmente... E o nome dele, Journey, é perfeito, porque é exatamente o percurso que você faz no jogo que, no final, vai fazer você entender por que é que você se sentiu desse jeito, sabe? Pense num jogo muito, muito bem elaborado, ideia muito criativa e execução perfeita, sabe? Ótimo jogo. Eu lembro que no Journey, a única forma de você se comunicar com outro personagem, até o seu personagem demonstrar algum tipo de reação, é um botão que você aperta e ele vai soltando um som. E quanto mais você segura um pouco mais, ele solta outro som. Eu lembro, cara, que quando eu tava jogando online, ou jogando, tocando o jogo sozinho e tal, e quando você espera aparece alguém pra poder jogar comigo. Cara, eu fiquei tão surpreso com aquela cena, que eu comecei a apertar o botão loucamente pra me comunicar com o cara. Porque não tem chat. Você não consegue conversar com o cara. E tipo, eu tentando me comunicar com o cara, apertando o botão, e o cara também fazendo a minha cara. Tipo assim, é um negócio que mexe com você, sabe? É uma experiência única. Journey é um jogo que você tem que jogar. Eu achei o jogo tão marcante, que além de ter comprado ele digitalmente na época, depois de um tempo essa empresa acabou juntando todos os jogos dela e lançando a versão física do jogo. E eu comprei, cara, porque é um negócio que eu queria ter guardado comigo, porque foi uma experiência. Jogar Journey foi uma experiência única pra mim, cara. Foi um negócio muito marcante, bicho, muito marcante mesmo. Todos os jogos dessa empresa, da Dead Game Company, não tem diálogo nenhum, é tudo, a história é bem, não tem história, né? A mensagem que ele quer passar é bem subentendida assim, tanto o Journey como o bem Flower, subjetivo, né? O Flower, o Flow, que foi o primeiro deles, e agora o Sky, né, para aparelhos da Apple, né, iPhone, iPad, Apple TV, todos são nesse mesmo esquema, ele passa uma mensagem bem assim por detrás das cortinas e você tem que raciocinar mesmo para ver o que é que os criadores estão querendo, a mensagem que eles estão querendo passar. É bem interessante isso aí. Não é um jogo entre aspas com game over, que você tem que superar um desafio muito grande, não. É uma jornada mesmo. Você começa, tem pequenos puzzles e você, enfim, se você persistir, você chega na conclusão, né, da experiência. É bem interessante. Cara, um jogo assim, nesse mesmo tema emocional, né, que pra mim é top de linha, assim, que poucos chegam perto, é o Brothers: A Tale of Two Sons. Não sei se alguém... Muito legal. Meu muito amigo, legal. eu não sou de chorar com o jogo, mas esse daí eu quase chorei, bicho. Porque o momento do jogo que você quer chorar é muito forte. Bruno ficou fazendo uma cara parecida com a que ele tá fazendo na foto do WhatsApp agora. Foi mais ou menos aquilo ali, não foi, Bruno? Foi a mesma cara. A emoção, que tu tá naquela foto. Nossa, Mad. Meu amigo, esse jogo... Porra, é pra você ficar todo arrepiado. Porque, assim, é difícil falar de por que esse jogo é tão... Por que o enredo dele é tão importante sem dar spoiler, sabe? Mas jogar. O jogo mexe com você de um jeito, porque acontece uma determinada coisa no jogo, e a partir daí, o gameplay do jogo muda pra refletir uma determinada ausência, como as coisas vão mudar, como algo tá faltando no jogo, sabe? E, cara, quando isso acontece a primeira vez, porra, eu lembro perfeitamente bem de como eu me senti. Cara, eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei, meu Deus,
sabe? Que modo fantástico de você tentar passar uma mensagem no jogo. Traduz no gameplay também, né? Exatamente, é o que eu tava falando. Essa ausência vai estar presente na nova mecânica do jogo, como ele mudou dali em diante. Mas puta que pariu, cara. Dá vontade. Só de lembrar da vontade de, sabe, você fica puta que pariu. Naquela época eu não chorei, mas foi por muito, muito pouco. Eu fiquei com um nó na garganta que eu lembro até hoje, assim, sabe, de como eu me senti, cara. E é um jogo que dá pra você terminar assim de 2 a 3 horas. Velho. É muito um jogo rápido. Com experiência curta. Ele é muito interessante, cara. Eu lembro que na época, quando ele saiu, eu botei pra jogar lá em casa. Tava um bocado de amigo meu lá. Não sei se tu tava, Zé, pô, o Atcha, não lembro. Mas eu sei que o João Paulo tava, entre outros. Na minha galera ficou só a bosta no final do jogo. A galera ficou triste demais. Mas foi massa, porque é um jogo curto, deu pra zerar na mesma hora. E quem não jogou aqui dos participantes, eu recomendo ir atrás, porque é massa, bicho. Até pra fazer stream ele é bom, porque você começa o stream e já termina ele na mesma hora. E essa empresa, cara, que fez esse jogo, muita gente não correlaciona, mas é um jogo feito pelo Joseph Fares. Quem não conhece esse cara, aquele maluco desvairado que foi na Game Awards, bêbado. Sim, falou, pra anunciar Fuck the Oscars. Cara, ele é um gênio, cara, mas nessa época o pessoal relacionou a loucura dele com aquele outro jogo dele, né, a Way Out. Ele é uma empresa nariz da game. E parece que é um bom... e por sinal o protagonista é a cara dele, né? É, bem E parecido. parece que esse outro jogo dele também é bom, o pessoal deu uma elogiada. É bom, é um co-opzinho, umas mecânicas bem interessantes. Agora foge do esquema emocional do Brothers, né? Foi dois dos jogos que ele produziu, bem distintos, mas igualmente bons, assim, vale a pena jogar ambos, mas se for pra escolher um pra jogar agora, eu recomendo o Brothers. Well, at least Junction Jan's delivered. Supremo Deluxe, loaded for bear. Cara, o jogo que abriu, de fato, as portas do mundo indie pra mim foi Braid. Eu fui pra casa de um amigo meu, o Felipe, e ele tava... Ei, cara, deixa eu te mostrar aqui um jogo indie. Aí eu, jogo o quê, homem? Jogo indie, macho. Esse jogo assim, produção pequena e tá uma irada. Aí ele abriu na Steam o Braid e saiu me mostrando pequenos trechos de fase, que ele não queria estragar a experiência, mostrando, olha essa fase aqui, ó, acontece isso, nessa aqui acontece... Cara, eu fiquei... E jogo de puzzle, que é... Boa parte dos jogos indies, quando começaram a surgir, era mais pra esse lado, né? Jogo de puzzle e tal. E eu, vou testar. E tinha saído no PS3 na época, né? Meu computador nunca prestou, nunca pra jogar. E eu peguei na versão do PS3 e joguei. Cara, a cada fase, uma descoberta, uma experiência. Bicho, sem palavras. Esse jogo me marcou demais, cara. E pra vocês, quem jogou, o que vocês têm pra dizer sobre o jogo? Braid foi um marco pra mim. Dos jogos indie, talvez ele tenha sido o que passou a mensagem mais forte pra mim, porque ele tem um plot twist muito, muito, muito criativo e que encaixa muito bem com o gameplay do jogo em si, com as mecânicas que ele usa. Olha, vocês me desculpem quem não jogou. Braid, ele saiu primeiro só pra Xbox Live Arcade, né? Saiu em 2008, é um jogo antigo já. Mas eu vou falar um pouco do final do jogo, porque ele é, de certa forma, aberto também para algumas interpretações, mas o plot twist dele é necessário falar a respeito dele, cara, porque marcou muito pesado mesmo, marcou muito os jogos, não só os jogos indie, como os jogos da maneira geral, né? Marcou a indústria dos jogos, isso, na verdade. Braid, pra quem não jogou, é um jogo que, à primeira vista, ele parece simples. Ele é um plataforma, as primeiras fases dele vão acrescentando alguns elementos a ele, certo? Por exemplo, no primeiro você vai jogando e você aprende que você pode voltar no tempo com o seu personagem, né? No segundo, já tem alguns itens que você não consegue alterar com a sua capacidade de voltar ao tempo. E à medida que o jogo vai progredindo, você tem que aprender como é que funciona essa mecânica de você voltar no tempo, mas resolver os puzzles que o jogo joga, né, para poder passar de uma fase para outra. Só que de uma fase para outra, de vez em quando, o jogo vai te dando alguns textos soltos que você vai entendendo que a proposta do jogo, o enredo do jogo, é um pouco mais complexo do que parece, sabe? Então, à medida que você vai evoluindo, você vai chegando perto do final, você vai tentando entender o que é que aquelas mensagens estão passando pra você. E no final, que é uma sacada de gênio,
na última fase, porque a premissa do jogo, a gente não falou, mas a premissa é que o seu personagem tá querendo salvar uma princesa, e o que o jogo deixa no ar é que você quer salvar a princesa e se redimir de algum erro que você cometeu, né? Imagine um Super Mario. É muito próximo de um Super Mario. É salvar a princesinha. O Super Mario de Terno. Por aí, com a diferença que você sabe que o protagonista, ele fez alguma coisa, existe alguma coisa da qual ele quer se redimir. E aí o jogo vai progredindo, os puzzles do jogo são muito, muito bem feitos, inclusive são difíceis alguns deles, muito, porque cara, muito. Tu tem que entender como fazer, voltar no tempo, mas às vezes quando você volta no tempo, você também fez com que outro progresso que você fez seja desfeito, e aí tem uma sombra no jogo que aparece em determinada parte, que quando você volta, você tem que levar em conta o que vai acontecer, o que a física do jogo vai fazer com aquela sombra, como vai afetar, enfim. O que acontece é que, no final do jogo, você vê como a premissa se desenrolou. Inicialmente, você vê que é tipo assim, a princesa sendo raptada por um cavaleiro, por um outro personagem, e aí você correndo atrás de salvar ela. Só que, como você é capaz de voltar no tempo, o jogo começa a voltar pra mostrar como de fato aconteceu essa narrativa. O que você entende é que, na verdade, ela tava fugindo de você. Você é o inimigo do jogo, você é o principal vilão do jogo, sabe? E o cavaleiro, que na verdade você achava que era o inimigo? Ele tava salvando a princesa, sabe? Caralho, massa. É muito forte essa mensagem, o modo como o jogo mostra isso, e mostra isso com o poder que você tinha nas suas mãos, cara, de voltar no tempo, é muito marcante. E você jogar naquela época sem saber que isso acontecia, sem o spoiler, é uma experiência única, é algo pra lembrar pro resto da vida. Inclusive, a experiência que quem não jogou e tá ouvindo agora foi completamente cagada, né? Eu sinto muito, Eduardo. Infelizmente, a licença poética prescreveu porque é um jogo de 2008. Caralho, velho. Já agora tem sim, 10 anos, bicho. Pois é, cara. E o final do jogo, ele, além de ser um plot twist muito fodido, algumas das falas que são usadas, alguns dos textos que o jogo joga pra você, dão margem pra outras interpretações. Tem uma teoria muito famosa que eu lembro de estar conversando com um amigo meu assim que o jogo saiu. A gente conversando sobre isso porque a gente leu num tópico de um fórum falando que podia ser algo sobre isso, que olha que loucura. Essa teoria dizia que, tipo assim, tem uma fala do jogo que foi uma fala que foi usada, que ficou muito célebre logo depois em que a primeira bomba atômica foi detonada, né? Que em inglês os caras que estavam envolvidos com essa operação militar falaram "Now we are all sons of bitches", e que em português é "agora somos todos filhos da puta", né, pelo que os caras fizeram. O jogo tem essa fala em determinado momento e os caras começaram a interpretar que, na verdade, o que o cara fala, o que o protagonista fala no começo de que ele cometeu um erro, na verdade, ele fazia uma alusão aos cientistas que desenvolveram a bomba atômica, que eles desenvolveram a tecnologia, mas que não acreditavam que aconteceu o que aconteceu, né, que ia se tornar uma arma tão devastadora, né? Então, pra tu ver, tem várias interpretações do final do jogo, e eu acho que isso é uma marca de um jogo que tem um enredo muito foda, sabe? Ele te causa um impacto tão grande que as pessoas começam a refletir mais sobre o que aquilo significa, sabe? E porra, Braid marcou a indústria pra sempre. Ele talvez seja se não porque tem outros jogos também, como Fez, por exemplo, que fez história, mas na minha opinião, Braid eu acho que é o jogo mais memorável de todos os indies. Talvez não o melhor, porque eu joguei muita coisa boa também depois dele, mas ele com certeza tá entre os mais marcantes. Até hoje ele é muito importante, sabe? Em termos de dificuldade, cara, acho que eu lembro bem que eu nunca, nessa época eu não era tão habituado a jogar esses jogos de puzzle. Mas a cada avança, quando você conseguia matar a charada do jogo e conseguia avançar, cara, prazer era sem palavras, bicho. O jogo é fantástico, do começo ao fim. Mas eu acabei de ouvir o final do jogo e tudo mais. Bicho, jogue. A experiência é muito boa, velho. Muito, muito boa mesmo. E ainda tem, assim, o final secreto. Final secreto, meu amigo, você tem que fuçar muito o jogo pra poder descobrir como é que chega. Nem procura internet não, que vai estragar a experiência, como é que você acessa isso. Mas joguem, bicho, joguem, é muito bom.
galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Ele é o início da nossa série. Talvez que haverão alguns 4, 3 programas por ano. A gente vai dar um apanhado geral dos indies, o que, é que a gente tá achando, como é que tá a cena indie, digamos assim. Falar das ovelhas negras, né, também. Com certeza, claro. Porque a gente tem que pensar que pra cada jogo indie que sai, deve ter pelo menos outro que saiu que foi uma porcaria, né? Cada jogo bom, jogo indie que saiu, né? Drop Frame é um podcast indie. A gente começou de baixo, meu amigo. Estamos começando. Inclusive, a gente ainda tá aqui, pra esse tiro. Pois é. Começamos de baixo e A gente continuamos começou de baixo e ainda tá aqui. As patas estão se acabando. Nós estamos na lama do mesmo jeito do começo. Que a gente consegue se orgulhar hoje em dia não é do dinheiro, é de seguidor no Instagram. Por isso siga a gente, porque é a única satisfação que a gente tem nesse momento. Inclusive, no momento da gravação que a gente tá com 1.200 seguidores, cara. Olha aí que beleza. Rapaz, tá crescendo muito o nosso Instagram. Muito, muito bem. A gente vai ver. Daqui a pouco vai render Eu vou R$2. fazer uma pergunta sincera agora. Quem foi que bateu palma, hein? Não foi palma, não. Foi eu bater na pinta na mesa aqui, pô. Ah, eu fiquei com medo de ter sido o Bruno dessa vez. Toda vez que tem essa situação. Bom, galera, então é isso aí. Até semana que vem. Valeu, falou, um abraço. Ah, sim, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Twitch e Instagram, beleza? Valeu! Almost.